Seja muito bem-vinda a mais um Café das 15h15 aqui com a Cris. Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Cris, eu sou psicóloga de formação, sou coach de saúde e bem-estar e também sou aromaterapeuta. E esse café acontece então toda segunda, quarta e sexta às 3h15 aqui no meu canal no Instagram. Então, se você ainda não me segue, vai no meu perfil, começa a me seguir, ativa as notificações, que toda segunda, quarta e sexta, então 3h15, eu trago um assunto diferente. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho hoje então sobre é possível a gente se recolocar no mercado de trabalho depois dos 40, vamos bater esse papo que eu acho que tem muita coisa interessante que eu posso te ajudar a refletir e buscar aí soluções, tá bom? Pegou seu café? Vamos lá? Bom, vou contar um pouquinho da minha história. Se você é novo por aqui, se você ainda não me conhece, eu tenho 46 anos. Eu tenho 3 filhos e logo que eu me formei, até antes de me formar, né, eu trabalhei no mundo corporativo. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 16 anos e meu primeiro registro em carteira, aquela foto, né, gente, horrorosa. Mas eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu dava aula de inglês durante a faculdade toda, né? E aí, já durante a faculdade, eu entrei no mundo corporativo e fiquei, então, lá até a minha primeira filha nascer, né? E logo que minha filha nasceu, é muito difícil, né? Tomei uma decisão muito difícil de não voltar para o mundo corporativo. Então, eu queria realmente me dedicar, né, a criar meus filhos, então é muito duro, foi uma decisão muito difícil, quem já passou por isso sabe, né, você abrir mão, né, de uma carreira, abrir mão de sonhos profissionais em função da família, mas não me arrependo, né, eu acho que talvez muitas, né, de vocês que estejam me assistindo agora tenham feito essa opção, né, de colocar então a criação dos filhos em primeiro lugar, e eu acho que, né, a gente tem que seguir o coração da gente, né, não tem certo, não tem errado. Para algumas pessoas, né, isso é muito fácil e para outras é mais difícil, né, então eu segui meu coração e acabei então deixando em segundo plano a minha carreira. Bom, depois disso, né, depois que eu tive minha primeira filha, eu fui também depois trabalhar em escola, aí eu tive, né, meus 2 filhos, trabalhei em escola durante um bom tempo também, e aí saí da escola, né, então isso também aí já foi uma outra retomada. E é isso que é interessante, né, por que eu tô contando essa história para vocês hoje? Porque nós vamos passando por ciclos, né? Ciclos e retomadas e reaprendizados e, né, começar do zero. E eu acho que é isso que é uma coisa, essa dica que eu queria primeiro dar para vocês hoje, né? A gente pode estar sempre se reinventando, a gente pode estar sempre recomeçando. E a gente, né, a gente não precisa ter lá, né? Algumas pessoas conseguem ter uma carreira linear, mas a maioria não, né? E eu acho que é isso que é bonito. A gente vai aprendendo muito, né? E cada aprendizado que a gente tem, a gente cresce, se a gente sabe usar isso ao nosso favor, tá bom? Bom, então, já falei bastante de mim, né? E o que eu queria passar aqui para vocês são algumas reflexões que eu acho que são importantes para a gente estar pensando quando a gente pensa em se recolocar no mercado de trabalho, né? Então, a primeira ponto que eu queria levantar aqui esse questionamento e fazer essa reflexão com vocês
é que nós mulheres, depois de uma determinada, a gente começa, né, a gente se dedica aos filhos e tal, e a gente começa a perceber que eles já vão ganhando uma certa autonomia, e aí a gente começa a falar, bom, e agora? Eles já estão mais autônomos, ainda, né, precisam, a gente vai precisar de mãe a vida inteira, mas a gente não tem mais tanto, aquele trabalho não ocupa mais tanto do nosso tempo, e aí você começa a pensar, bom, e o que eu vou fazer agora com esse tempo que eu tenho? E muitas vezes vem isso, né? Ah, deixa eu retomar então minha formação inicial que eu deixei, né, lá atrás. Isso é possível, claro que isso é possível, e alguns pontos aqui pra gente refletir, né? Primeira coisa, gente, é não ficar esperando o mundo corporativo. Infelizmente, gente, o mundo corporativo, ele tem suas regras, são as regras do jogo, e para quem já está muito tempo afastado do mercado e depois de uma determinada idade ainda, né, o mundo corporativo é muito difícil absorver, né? Essa é a regra do jogo, infelizmente, né? Isso não significa, gente, que a gente primeiro precisa dissociar emprego de trabalho. Quando você quer voltar para o mundo corporativo, você está procurando um emprego, né? Agora, isso não significa que você não possa ter um trabalho. E é esse o ponto que eu queria levantar nessa reflexão hoje, né? Não necessariamente um trabalho é um emprego, aquele emprego com carteira assinada, que você cumpre uma jornada de trabalho, mas isso não significa que você não pode voltar a trabalhar. E isso é muito bom, por quê? Porque o trabalho é uma energia de vida, o trabalho é mais aquele filho que a gente cria, e é uma fonte de realização pessoal muito grande. Por isso que eu acredito muito que a gente consegue conciliar, sim, né? Trabalho e família e filhos e casa. A gente fica meio doida, né? Mas é possível e é uma satisfação muito grande quando a gente faz o que a gente ama, né? Então, continuando, né, um pouquinho nessa reflexão, não fica esperando o mundo corporativo te absorver. Se você conseguir se recolocar, muito bom, excelente, né? Porém, não fica pensando, não fica só esperando essa opção. Eu conheço várias pessoas que cadastram, né? Fazem seu perfil lá no LinkedIn, colocam seu currículo, manda e não sai disso, né? Então eu acho que a gente precisa abrir um pouquinho esse leque de trabalho, tá? Então essa é a primeira dica que eu queria deixar para vocês hoje. Segunda coisa, gente, é não se comparar. Isso a gente faz muito isso, a gente faz isso o tempo todo. Ai, mas a pessoa, fulano, conseguiu se recolocar e eu tô aqui tentando, não consigo. Então, assim, você tem a sua história, a sua experiência. Então, assim, não se compara, não se compara nem com pessoas conhecidas e muito menos, gente, com desconhecidos de perfis que você segue, né? Então, isso não vale a pena, tá bom? Outro ponto, gente, que eu queria abordar é uma coisa assim, uma bagagem que a gente traz, porque a hora que você está se dedicando a cuidar dos seus filhos, a criar seus filhos, a gente vai tendo uma bagagem que ninguém tira da gente. Então a gente vira um pouco de tudo, né? Você vira relações públicas, você vira motorista, você vira cozinheiro, né? A gente vira diplomata, porque ficar toreando briga de filho em casa é uma das coisas que a gente mais faz. Então a gente vai adquirindo uma bagagem, gente, fenomenal, fantástica. E isso é super importante, a gente pode usar toda essa bagagem que a gente adquire, né, criando, cuidando dos filhos, no mercado de trabalho, tá? E aí, alguns questionamentos que eu queria deixar para você, tá? Então, a primeira coisa, faz uma reflexão, pega um caderninho,
Começa a anotar num papel, tá? Algumas reflexões para você pensar se você tem esse desejo de voltar para o mercado de trabalho. Então, a primeira coisa é: quem sou eu? Quem é você? E não assim, eu sou fulano, tenho tantos anos, nasci não sei aonde, sou casada, não sou casada, tenho filho, não tenho filho. Não isso, mas quem é você de verdade? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus talentos que só você tem? O que você é lá dentro que você não conta pra ninguém, que ali é só você e Deus, né? Então, para e pensa. Você é dedicada, você é amorosa, você é extrovertida, você é expansiva, você é comunicativa, você é dedicada, você é disciplinada. Quem é você? Então, essa é a primeira reflexão que eu queria deixar aqui. Anota no papel, tá? Segundo ponto é o seguinte: quais são os meus dons? Quais são os talentos que você tem, que você adquiriu na sua caminhada de vida, que só você tem? E para a gente desabrochar esses dons, a gente precisa usar. E eu tenho certeza que você tem dons que eu não tenho, e que eu posso ter alguns dons que você também não tem. Entende? Então, o que você tem que faz de você tão única, tão preciosa? E quais são os seus talentos que você pode colocar a serviço no mundo, né? Gente, nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer para tanta gente. Então, pare e pensa. Quem é você? Quais são os seus dons que você pode colocar a serviço, né? Tantas coisas, gente, tantas coisas simples. De repente, você cozinha maravilhosamente bem, você costura maravilhosamente bem, você sabe fazer um crochê, você sabe falar uma outra língua, você gosta de ajudar as pessoas, você se comunica, você tem um talento, né, de repente para artes, alguma coisa. Então, o que só você tem, tá? Então, escreve isso também. Tá? E o que você quer fazer? O que você gostaria de fazer? Qual que é o seu sonho? Ontem eu fiz uma postagem aqui no Instagram, né, falando, sonhe grande, mas comece pequeno. Então, começa pequeno. O que você gostaria de fazer? Poxa, eu gostaria de fazer XYZ, mas eu ainda tô no A. Então, começa pelo A. Porque à medida em que você vai fazendo o pequeno, o de todo dia, bem feito, e principalmente, gente, com o coração, com amor, onde a gente coloca o nosso amor, o nosso coração, a gente tem muito mais chance de ter sucesso, né? Tem esse ditado, se não me engano, chinês, que fala: escolha um trabalho que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia. Alguma coisa assim, tá, gente? Eu não lembro exatamente o ditado, mas é bem isso. Quando a gente ama o que a gente faz, aquilo não custa, o tempo passa rápido, você quer fazer aquilo sempre. Então pensa, o que você ama fazer? E porque a gente sabe, gente, o que a gente faz com o coração, a motivação é outra, a energia é outra, e isso a gente tem muito mais chance de ter sucesso, né? Então, eu queria deixar essas reflexões hoje para você, né? Você pode se recolocar, sim, no mercado de trabalho, com um trabalho que não necessariamente é um emprego, fazendo o que você ama, o que você tem talento, o que você tem dom e só você sabe fazer, tá? E aí, claro, não podia deixar de dar uma diquinha aqui de um óleo essencial, né? O gerânio, gente, quando a gente pinga uma gotinha na mão e faz algumas respirações bem profundas, né? Ele fortalece a autoestima feminina e ele também ajuda as mulheres a tomarem o controle de suas vidas, tá? Então, se você não tem o gerânio, super aconselho ele é maravilhoso, é um óleo super feminino, tá? Essas eram algumas dicas. Se você quiser
Deixa algumas perguntas aqui embaixo, isso é um assunto que rende muito, a gente pode fazer um outro café também só sobre essas questões femininas e eu vou adorar responder todas as perguntas, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Esse café acontece então toda segunda, quarta e sexta aqui no meu Instagram, 3h15, 15 minutinhos pra gente tomar um café, trocar uma ideia e eu espero vocês então no próximo café das 3h15. Um beijo no coração de vocês.